4. As chaves do reino. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 13 e 16. Quando Pedro fez essa afirmação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele liberou pela boca a fé que estava em seu coração. Precisamos entender que estabelecemos a fé que está em nosso coração por intermédio das palavras que falamos com nossa boca. Como lemos em Romanos 10:10, porque com o coração se crê, abre aspas, confia em, fecha aspas, para a justiça, abre aspas, declarado justo, aceitável a Deus, fecha aspas, e com a boca se confessa, abre aspas, declara abertamente e fala livremente de sua fé, fecha aspas, a respeito da, abre aspas, sua, fecha aspas, salvação. Por isso é que a oração é tão importante, porque estabelecemos as coisas em que cremos interiormente quando falamos exteriormente. Por isso também que confessar passagens bíblicas em oração é tão importante. Quando fazemos isso, estamos estabelecendo as coisas no âmbito espiritual por meio das palavras que falamos no âmbito físico. E, consequentemente, o que é manifesto espiritualmente será manifesto fisicamente. Devemos constantemente confessar a palavra de Deus. Devemos dizer coisas como: Pai, creio em Ti. Tu me amaste tanto que mandaste Teu Filho Jesus para morrer por mim na cruz. Creio que Tu me encheste com Teu Espírito Santo. Creio que tens um bom plano para a minha vida e que Tu me capacitas para que eu possa realizá-lo. Creio que Tua unção está sobre mim para que eu imponha minhas mãos sobre enfermos e eles sejam sarados, e para que eu expulse demônios e eles fujam. Creio que, segundo Tua palavra, tudo em que ponho minhas mãos prospera. Devemos ir falando isso, crendo em nosso coração e confessando com nossa boca o que Deus disse a nosso respeito na Sua palavra. E uma coisa que Ele disse é que Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Assim devemos confessar continuamente: não temerei. A fé prevalecerá. Subtítulo: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado, abre aspas, feliz, afortunado, digno de ser invejado, fecha aspas, és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, abre aspas, homens, fecha aspas, que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, abre aspas, grego, Petro, um grande pedaço de pedra, fecha aspas, e sobre esta pedra, abre aspas, grego, Petra, uma grande pedra como Gibraltar, fecha aspas, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, abre aspas, os poderes das regiões infernais, fecha aspas, não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 17, 18. Sobre qual rocha Jesus está falando nessa passagem? Ele está falando da rocha da fé.
ele está dizendo a Simão Pedro que irá edificar sua igreja sobre a fé que ele demonstrou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa que o inferno não prevalecerá contra uma pessoa que anda em fé. O medo vem do inferno. Por isso é que João nos diz que o medo produz tormento. 1 João 4,18. Mas quando o medo é confrontado com a fé, o inferno não pode prevalecer contra ela. Subtítulo: As chaves do reino. Dar-te-ei as chaves do reino, o que ligares, abre aspas, declarar ilegal ou impróprio, fecha aspas, na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares, abre aspas, declarar legal, fecha aspas, na terra, terá sido desligado nos céus. Mateus 16:19. O que Jesus está dizendo aqui é: o que quer que esteja acontecendo no céu, eu lhe dou o poder e a autoridade para que faça com que isso se realize na terra. Esse é o cumprimento da oração do Pai que Jesus tinha ensinado aos discípulos em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Mais à frente, em Mateus 18:18, Jesus deu esse mesmo poder de ligar e desligar a todos os discípulos quando lhes disse: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. O que Jesus estava dizendo era que estava conferindo a eles o poder e a autoridade de usar as chaves que ele estava dando para realizar a vontade de Deus que prevalece no céu. Creio que as chaves que ele deu a Pedro e aos outros discípulos e a nós refere-se aos diferentes tipos de oração que estamos estudando. Subtítulo: A oração sincera é eficaz. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago 5, 16, 18. Em minha organização, quem tem o poder e a autoridade não é a pessoa que controla as chaves? O que as chaves fazem? Elas trancam e destrancam. É isso que significa ligar e desligar, trancar e destrancar. Quando intercedemos por alguém, por exemplo, destrancamos a bênção na vida daquela pessoa. Destrancamos a porta do inferno que a está prendendo cativo. Do mesmo modo, quando oferecemos uma oração de ação de graças a Deus, destrancamos a bênção de nossa própria vida. Assim, temos as chaves para o reino de Deus. Com essas chaves de oração, temos a autoridade e o poder de realizar a vontade de Deus na terra, assim como no céu. Que privilégio! Não é de admirar que o diabo queira nos enganar para que pensamos que nossa vida de oração não é eficaz, para que desistamos e não continuemos a usar a chave da oração para vencer seu reino de trevas. Não deixe que o diabo diminua em relação à sua vida de oração. Comece a reconhecer a Deus, invocando-o em oração, todos os tipos de oração, confiando que suas orações sinceras, feitas de coração, são eficazes porque sua fé está nele e não em sua habilidade de viver uma vida santa e fazer orações eloquentes. Subtítulo: Oração de requisição. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, abre aspas, pedidos definidos, fecha aspas,
pela oração e pela súplica com ações de graça. Filipenses 4:6. Vimos essa passagem quando falamos sobre a oração de petição. O que é uma petição? Segundo o versículo, é um pedido definido. Outra palavra para pedido definido é requisição. O que é uma requisição? É um pedido ou demanda de algo que é legalmente devido a alguém, mas que ainda não está nas mãos da pessoa, como nas Forças Armadas, quando um oficial faz um pedido de suprimentos ou equipamento para seus homens, como um agente comissionado do Exército dos Estados Unidos, ele tem direito ao material, mas para recebê-lo precisa fazer um pedido definido. O Senhor me mostrou que, quando oro, o que faço é uma requisição a Ele do que Ele já separou para me dar quando a necessidade aparece. Deixe-me dar um exemplo do nosso dia a dia. Suponhamos que temos dinheiro no banco, mas para que nos beneficiemos do dinheiro, devemos fazer uma requisição por escrito. Um cheque, que é um pedido ao banco para liberar o dinheiro para nós, ou para o portador para um propósito definido. O mesmo acontece quando os gerentes vêm ao meu marido, que é um responsável financeiro do nosso ministério, pedindo recursos para seus departamentos. Antes de liberar qualquer fundo, embora seja para isso que o dinheiro exista, eles devem fazer uma requisição por escrito, especificando a soma pedida e o propósito de seu uso. É isso que é a oração, uma requisição do céu que submetemos a Deus para as necessidades diárias da nossa vida e do nosso ministério. Subtítulo: Peça no nome de Jesus. Assim também agora vós tendes tristeza, abre aspas, em aflição, fecha aspas, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, abre aspas, deleitará, fecha aspas, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, abre aspas, não precisareis fazer perguntas, fecha aspas. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome, abre aspas, apresentando luto em meu nome, fecha aspas. João 16, 22, 23. A Bíblia nos ensina que Deus sabe tudo a nosso respeito, abre aspas, Salmos 139, 106, fecha aspas. Ele sabe de que precisamos antes mesmo que pensamos. Mateus 6, 8, 32. Contudo, ele ordenou que pedíssemos. Mateus 7, 7. Não recebemos aquilo de que precisamos simplesmente desejando. Andar por aí dizendo, queria ter mais dinheiro, ou queria me livrar desta dor de cabeça, ou queria poder viver sem medo, não é uma requisição do céu. Segundo Tiago 1, 5 a 8, temos de pedir em fé, crendo que receberemos o que pedimos. Nossa requisição ao depósito de bênçãos de Deus. Nessa passagem de João 16, em que Jesus falou aos discípulos antes de ir para a cruz, ele deixa claro que quando oramos, devemos não somente crer, mas também pedir em seu nome. Agora, isso não significa jogar a frase "no nome de Jesus" no final de cada coisa que dizemos. Se não tomarmos cuidado, podemos nos tornar tão religiosos que cada frase que sai de nossa boca termina com aleluia, glória a Deus, ou no nome de Jesus. Quando isso acontece, essas palavras logo perdem o significado. Não era isso que Jesus estava dizendo, e sim de usar a autoridade de seu nome, como ele ordenou que fizéssemos para realizar a vontade de Deus na terra como no céu. Ele estava se referindo a mandar uma requisição a Deus, o Pai, com a assinatura do Filho, para aquilo de que precisamos por seu reino. Em nosso ministério, nossos empregados tiram férias. É um direito deles, mas mesmo sendo um direito,
um direito, eles não podem tirar férias sem antes fazer uma requisição. Temos uma herança para nós no céu, comprada e paga pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Efésios 1, 11, 12. Ela é nossa por direito, mas o problema é que não submetemos requisições o suficiente. Se um empregado do nosso ministério faz uma requisição para David, nosso gerente financeiro, e aquela pessoa não recebe autorização para tirar férias, ela logo pergunta a David: você perdeu minha requisição? Quando vou ter o que é meu por direito? Quando fazemos uma requisição a Deus no nome de Jesus e não recebemos o que pedimos pela fé, temos todo o direito de ir ao Senhor e dizer: Pai, não se esqueceu da minha requisição? Esqueceu? Isso não é petulância, é fé. Isso honra o Senhor, porque mostra a Ele que esperamos que Ele mantenha sua palavra, porque Ele é fiel. Subtítulo: use o nome de Jesus. Até agora nada tem despedido em meu nome, abre aspas, apresentado tudo em meu nome, fecha aspas. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria, abre aspas, deleite, fecha aspas, seja completa. João 16, 24. Jesus nos ordenou que pedíssemos em seu nome, que receberíamos para que nossa alegria fosse completa. Estou convencida de que uma das razões para a falta de alegria na vida dos crentes atualmente é a falta de oração. E uma das razões para a falta de oração é o fato de que o povo de Deus está tentando realizar as coisas na carne, o que deveriam realizar em oração, pedindo a Deus que faça o que deve ser feito por meio de seu povo, para seu povo. Jesus disse aos discípulos que, depois de sua ressurreição, as coisas seriam diferentes. Ele lhes disse que teriam um novo poder e autoridade que nunca experimentaram antes de sua morte e ressurreição. Quando chegar a hora, ele disse: vocês não terão de me pedir nada, mas podem ir diretamente ao Pai, e Ele lhes dará o que pedirem em meu nome. O que significa pedir no nome de Jesus? Segundo o versículo 24, orar no nome de Jesus é apresentar ao Pai tudo o que Jesus é. Um dos motivos para nossa falta de força na oração é que vamos ao Pai tentando apresentar o que somos. O problema disso é que, se falharmos com Ele em alguma coisa, acharemos que não temos nada para apresentar-lhe, que poderá influenciar sua ação em nosso favor. A Bíblia diz que, aos olhos de Deus, nossa justiça é como trapo de imundícia. Isaías 64, 6. Assim não há nada que possamos apresentar a Deus, exceto o sangue de Jesus. Por isso que sou tão entusiasmada com meu livro intitulado A Palavra, o Nome, o Sangue. Nele eu discuto esse assunto. Quando nos aproximamos do trono da graça de Deus, cobertos pelo sangue de Jesus, pedindo em fé, segundo sua palavra, e no nome do Filho Jesus Cristo, podemos saber que receberemos dele, não porque somos perfeitos e dignos ou porque Deus nos deve algo, mas porque Ele nos ama e quer nos dar aquilo de que precisamos para fazer a obra que Ele nos chamou para desenvolver. Há poder no nome de Jesus. A própria menção do nome, todos os joelhos se dobram na terra e sobre a terra. Filipenses 2:10. Pelo poder do nome, impomos as mãos sobre os doentes e eles são curados. Expulsamos demônios e eles fogem. E fazemos as mesmas obras que Jesus fez e até maiores, para a glória de Deus. Marcos 16, 17, 18, João 14, 12. Jesus comprou uma herança gloriosa para nós com o derramar de seu sangue. Somos agora co-herdeiros com Ele. Romanos 8, 17. Tudo o que Ele ganhou por meio de seu sacrifício no céu está reservado para nós. Temos as chaves desse depósito e as chaves são a oração. Não temos de viver com medo e com necessidades. Vamos começar a usar as chaves e abrir as portas para que as bênçãos do céu possam ser derramadas sobre nós, para a glória de Deus, para que sua vontade divina possa ser feita aqui na terra e no céu, para que nossa alegria seja completa.
Conclusão: o medo não vem de Deus, o medo vem de Satanás. A única atitude aceitável, abre aspas, e confissão, fecha aspas, que um cristão pode ter perante o medo é esta: isso não vem de Deus, e não vou tolerar ou permitir que isso controle minha vida. Vou confrontar o medo, pois ele é um espírito mandado do inferno para me atormentar. Geralmente digo que o medo é o espírito que Satanás usa para tentar manter o povo de Deus longe da liderança do verdadeiro Mestre Jesus Cristo. Creio que Deus opera gentilmente em nós para nos livrar do cativeiro e nos dar a liberdade. A Bíblia é cheia de instruções como não temas. Como mencionamos, houve eventos em minha própria vida que me levaram a compreender que não temas significa não corras. Eu encorajo a continuar e, se necessário, faça com medo. Não fuja do medo. Ao contrário, confronte-o em oração e fé. Lembre-se, Deus quer livrá-lo de todos os seus medos. Falsa evidência com aparência real. Parte 2. Passagens bíblicas para vencer o medo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Êxodo 14:13. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Deuteronômio 1:21. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31:6. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:10-13. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Abre aspas, resgatei pagando um preço ao invés de deixá-lo cativo. Fecha aspas, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:1-2. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, Pai. Romanos 8:15. E que em nada, abre aspas, em momento algum, fecha aspas, estáis intimidados pelos adversários, pois o que, abre aspas, constância e coragem, fecha aspas, é para eles prova, abre aspas, sinal e selo, fecha aspas, evidente de perdição, é para vós outros, abre aspas, sinal e evidência certos, fecha aspas, de salvação, e isto da parte de Deus. Filipenses 1:28. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, abre aspas, pedido definido, fecha aspas, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, abre aspas, será vossa, aquele estado tranquilo da alma certa da sua salvação através de Cristo, e sem temer de Deus, e estando contente com sua porção na terra, qualquer que seja ela, essa paz, fecha aspas, que excede
todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, abre aspas, de medo, servil e covarde, fecha aspas, mas, abre aspas, Ele deu espírito, fecha aspas, de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Seja a vossa vida sem avareza, abre aspas, incluindo ganância, luxúria e desejo pelas coisas terrenas, fecha aspas. Contentai-vos com as coisas que tendes, abre aspas, circunstâncias de vossa vida, fecha aspas, porque Ele, abre aspas, Deus, fecha aspas, tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, abre aspas, de forma alguma, fecha aspas. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, abre aspas, não ficarei aterrorizado, fecha aspas. Que me poderá fazer o homem? Hebreus 13, 5, 6. No amor não existe medo, abre aspas. O medo não existe, fecha aspas. Antes, o perfeito, abre aspas, completo, maduro, fecha aspas. Amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, abre aspas, não é amadurecido na perfeição completa do amor, fecha aspas. 1 João 4, 18. Subtítulo: Oração para combater o medo. Ó Deus, livra-me do medo. Ajuda-me a ser corajoso e ter ousadia santa. Ajuda-me a não temer, mas a ir em frente e possuir tudo o que tu desejas para mim. Ajuda-me a saber o quanto tu me amas, porque o perfeito amor, abre aspas, teu amor por mim, fecha aspas, lançará fora todo o medo, em nome de Jesus. Amém. Subtítulo: Oração para um relacionamento pessoal com o Senhor. Se você nunca convidou Jesus, o Príncipe da Paz, a ser seu Senhor e Salvador, eu o convido a fazê-lo agora. Ore a seguinte oração e, se você realmente for sincero, experimentará uma nova vida em Cristo. Pai, tu amaste o mundo de tal maneira que deste teu único Filho para morrer por nossos pecados, para todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tua palavra diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, como um dom vindo de ti. Não há nada que eu possa fazer para ganhar a salvação. Creio e confesso com minha boca que Jesus Cristo é teu Filho, o Salvador do mundo. Creio que ele morreu na cruz por mim, carregou todos os meus pecados, pagando o preço por eles. Eu creio em meu coração que tu ressuscitaste Jesus dentre os mortos. Eu te peço que perdoe meus pecados. Confesso Jesus como meu Senhor. Segundo a tua palavra, sou salvo e passarei a eternidade contigo. Obrigado, Pai. Sou grato no nome de Jesus. Amém. Ver João 3,16, Efésios 2, 8, 9, Romanos 10, 9, 10, 1 Coríntios 15, 3 e 4, João 1, capítulo 5, 1, 12 e 13. Sobre a autora. Joyce Meyer é uma das líderes no ensino prático da Bíblia no mundo, renomada autora de best-sellers pelo New York Times. Seus livros ajudaram milhões de pessoas a encontrar esperança e restauração através de Jesus Cristo. Através dos ministérios Joyce Meyer, ela ensina sobre centenas de assuntos, é autora de mais de 80 livros e realiza aproximadamente 15 conferências por ano.
Até hoje, mais de 12 milhões de seus livros foram distribuídos mundialmente e em 2007 mais de 3 milhões de cópias foram vendidas. Joyce também tem um programa de TV e de rádio, Desfrutando a Vida Diária, o qual é transmitido mundialmente para uma audiência potencial de 3 bilhões de pessoas. Acesse seus programas a qualquer hora no site www.joycemeyer.com.br. Após ter sofrido abuso sexual quando criança e a dor de um primeiro casamento emocionalmente abusivo, Joyce descobriu a liberdade de viver vitoriosamente, aplicando a palavra de Deus à sua vida, e deseja ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, desde sua batalha contra um câncer no seio até as lutas da vida diária. Joyce Meyer fala de forma aberta e prática sobre sua experiência para que os outros possam aplicar o que ela aprendeu às suas vidas. Ao longo dos anos, Deus tem dado a Joyce muitas oportunidades de compartilhar seu testemunho e a mensagem de mudança de vida do Evangelho. De fato, a revista Time a selecionou como uma das mais influentes líderes evangélicas dos Estados Unidos. Sua vida é um incrível testemunho do dinâmico e restaurador trabalho de Jesus Cristo. Ela crê e ensina que, independente do passado da pessoa ou dos erros cometidos, Deus tem um lugar para ela e pode ajudá-la em seus caminhos para desfrutar a vida diária. Joyce tem um merecido PhD em teologia pela Universidade Life Christian em Tampa, Flórida, um honorário doutorado em divindade pela Universidade Oral Roberts em Tulsa, Oklahoma, e um honorário doutorado em teologia sacra pela Universidade Grand Canyon em Phoenix, Arizona. Joyce e seu marido Dave são casados há mais de 40 anos e são pais de 4 filhos adultos. Dave e Joyce Meyer vivem atualmente em St. Louis, Missouri. Fim do livro Conversa Franca sobre o Medo. Deus abençoe a todos.